Fala galera, se você ainda não me conhece, meu nome é Abraão e eu já vou pedir que você pause esse vídeo e se inscreva no canal e ative as notificações para você saber sempre que eu publicar um novo vídeo aqui falando sobre multas de trânsito. O tema que eu vou falar hoje, ele me gerou muitas dúvidas quando eu comecei a trabalhar com multas de trânsito, que é o processo administrativo. Como funciona o processo administrativo de trânsito? Quais são as etapas que nós temos que percorrer até esgotar a instância administrativa? Onde estão os requisitos para o recurso de multa? E hoje eu vou falar sobre isso. Eu preparei esse gráfico aqui e ele faz parte do meu curso Multas, Suspensão e Cassação da CNH. Se você quiser ter acesso ao curso completo, eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu fiz justamente esse gráfico para facilitar o entendimento da matéria, colocar de uma forma didática. O processo administrativo de trânsito, ele se inicia com a lavratura do auto de infração ou da portaria de suspensão. Se você nunca foi multado, você não sabe como funciona, é um documento que aponta como ocorreu a infração e ela deve seguir uma série de requisitos que estão na lei, nas resoluções do CONTRAN. Os requisitos do auto de infração você pode conferir lá no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro e também na resolução de número 390. Ali você vai encontrar uma sequência de elementos que devem obrigatoriamente constar no auto de infração de trânsito. A lavratura do auto de infração ocorre geralmente pelo agente de trânsito. E após a lavratura, esse auto é enviado para a autoridade de trânsito. Isso está previsto lá no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro. Recebido o auto, a autoridade vai fazer uma análise e ele pode chegar a duas conclusões. Que esse auto é inconsistente, ou seja, ele não preenche os requisitos necessários na lei. E entendendo dessa forma, ele vai proceder ao arquivamento. Esse arquivamento por inconsistência está previsto no artigo 281, parágrafo único, inciso 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Por outro lado, e o que é mais comum, a autoridade de trânsito pode considerar que esse auto é consistente, ou seja, ele pode prosseguir. O processo administrativo de trânsito pode ter continuidade. Entendendo dessa forma, será expedida uma notificação da autuação. Essa é a primeira notificação que você vai receber aí na sua casa quando for instaurado um auto de infração. E por que a primeira notificação? Você sabe, e se você não sabe, a partir de agora você vai saber, que para a aplicação da multa são necessárias duas notificações. Já já nós chegamos na segunda. Essa aqui é a primeira. Sobre essa notificação, você tem que saber que não é obrigatório o aviso de recebimento. Já existe um entendimento consolidado que a autoridade de trânsito ela tem que enviar essa notificação informando ao condutor ou ao proprietário do cometimento da infração, mas não é obrigatório o aviso de recebimento. É ônus do condutor provar que ele não recebeu a notificação, o que eu considero um erro, um equívoco, porque podem acontecer diversas situações em que o condutor não vai receber a notificação e ele dificilmente vai conseguir provar. Você pode encontrar mais informações sobre isso aqui na resolução de número 619 do CONTRAN, no artigo 4º e no seu parágrafo 1º. Uma questão bastante interessante é a seguinte: se essa notificação não for expedida no prazo máximo de 30 dias após o cometimento da infração, ela deverá ser arquivada por inconsistência. É isso que prevê a resolução 619, que nós acabamos de falar, no artigo 4º e parágrafo 3º, combinado com o artigo 281, parágrafo único, inciso 2 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas tirando essa possibilidade de arquivamento, após a notificação da autuação, vai ser aberto um prazo de 15 dias. Nesse prazo de 15 dias, duas atitudes podem ser tomadas
pelo proprietário do veículo a indicação do condutor infrator, nos moldes previstos no artigo 257, parágrafo 7º do Código de Trânsito Brasileiro. Essa é aquela situação em que o proprietário do veículo não foi quem cometeu a infração de trânsito. Então ele tem um prazo de 15 dias para indicar quem estava conduzindo o veículo. Por outro lado, ele pode, ao invés de indicar o condutor, oferecer a defesa prévia. Nessa defesa prévia, ele pode alegar tanto os erros formais quanto as questões de mérito. Isso está previsto lá na Resolução 619 do CONTRAN, no artigo 9º. E o que significa? Significa que na defesa prévia, ao contrário do que acontecia antigamente, ele pode indicar os erros que estão no auto de infração, as inconsistências, os equívocos, a falta de um elemento essencial para validar aquele auto, mas ele também pode alegar questões de mérito, que nada mais é do que a apresentação dos motivos da situação em que você se encontrava. Um exemplo bastante comum é que você estava parado no sinal de trânsito e de repente vê uma ambulância por trás e você tem que abrir espaço. Para você abrir espaço, você é obrigado a ir para a faixa de pedestre e, teoricamente, se ele tiver um radar, vai ser entendido que você ultrapassou o sinal vermelho. Esse é o momento adequado também para você demonstrar essa situação. Claro que você não só vai falar, tem outras questões que podem ser levantadas, você vai ter que tomar algumas outras atitudes, que não é o caso nós analisarmos nesse momento, mas você também pode alegar essas questões de mérito. Sobre esse aspecto aqui, nós ainda temos que falar de uma recente mudança que aconteceu na legislação, que é a indicação do condutor habitual. Eu falei para você que existe um prazo de 15 dias ou para indicar o condutor infrator ou para a apresentação da defesa prévia. Só que quem recebia essa notificação antigamente era somente o proprietário do veículo. Pela nova regra, e se você pesquisar aqui no canal, você vai ver que eu já publiquei um vídeo falando sobre isso. O proprietário do veículo, caso não seja ele que habitualmente conduz o veículo, ele pode indicar um condutor habitual, aquele que geralmente utiliza o automóvel, geralmente utiliza o veículo, e ele receberá a notificação. Pela nova regra, então, você diz que ou o proprietário ou o condutor habitual terá o prazo de 15 dias para tomar uma dessas atitudes. Se houver o condutor habitual e não for indicado o condutor infrator ou não for apresentada a defesa prévia, quem responde em primeiro lugar é o condutor habitual e, não havendo o condutor habitual, o proprietário. Apresentada a defesa prévia, ou mesmo sem ela, ou indicado o condutor, esses autos retornam para a autoridade de trânsito. Nesse momento, mais duas atitudes podem ser tomadas pela autoridade de trânsito. Ele pode deferir a defesa apresentada e, nesse caso, imediatamente os autos são arquivados, conforme previsto na Resolução 619, ou ele pode indeferir a defesa. Indeferindo a defesa, existe a aplicação da penalidade de multa ou da suspensão. Isso está previsto no artigo 282 e parágrafo 1º do Código de Trânsito Brasileiro e na resolução do CONTRAN número 619, no artigo 9º, parágrafo 2º. Eu aponto aqui a legislação para que você possa depois analisar com calma e entender melhor toda essa estrutura. É importante você também saber que em algumas situações previstas no artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro, também existe um vídeo aqui no canal, pode haver a substituição dessa multa por advertência por escrito. Não são em todas as situações que isso acontece, mas pode acontecer, e lá no vídeo, porque não é o objetivo desse material que está sendo produzido agora, mas no vídeo você vai poder conferir, ou até mesmo com a letra da lei você pesquisando lá. Da aplicação da penalidade de multa, o próximo passo é a abertura de prazo para a defesa em primeira instância. Essa defesa deve ser direcionada à Jari e você, condutor infrator, terá o prazo de 30 dias para apresentar a defesa. Esse prazo está previsto lá no artigo 282, parágrafo 4º do CTB. E pode ser
que se esse recurso não for julgado no prazo máximo de 30 dias, que haja um efeito suspensivo, de acordo com o previsto no artigo 285, parágrafo 3º do CTB. Da defesa prévia, novamente, pode acontecer o deferimento, ou seja, o órgão julgador vai mudar aquilo que foi decidido lá na defesa prévia e vai entender que você, condutor, tinha razão. E aí há, obviamente, o arquivamento dos autos. Se o seu recurso de primeira instância for indeferido, você terá mais um prazo de 30 dias para apresentar uma defesa de segunda instância, que é direcionada geralmente por CETRAN e algumas possibilidades para o CONTRAN. Esse recurso está previsto lá no artigo 288. É importante você saber que você não precisa pagar a multa para recorrer. Mas caso você resolva pagar a multa para adiantar, para não ficar enrolando, né, não correr juros e tal, você vai pagar nesse momento com desconto, mas ainda assim você continuará no direito de recorrer. O pagamento da multa não significa que você aceitou aquela condenação. Você pode recorrer. Nós temos o encerramento da instância administrativa. Obviamente que nessa defesa também pode haver o deferimento, e nesse caso você arquiva, mas o condutor não precisa pagar a multa, não vai perder os pontos na carteira e não vai sofrer as outras penalidades, ou pode ser indeferido. De qualquer forma, aqui você não tem mais o que fazer na instância administrativa, encerra como previsto no artigo 290, parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha esclarecido. Realmente era uma dúvida que eu tinha muito grande em relação a como funcionava todo esse processo administrativo, a quem eu deveria recorrer. Claro que essa aqui é uma forma de gráfico, é menos detalhado, nós não entramos em todos os pormenores, até porque se assim fosse, esse vídeo ficaria muito grande, mas eu espero que tenha ajudado você em alguma coisa. E se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, adquira o nosso curso e eu vejo você no nosso próximo vídeo.